E se alguém te perguntasse qual que era a conexão entre o decreto que matava gatos e a maior praga da humanidade? E mesmo assim, logo em seguida te respondesse que essa conexão vinha do Papa. Essa é uma das histórias mais curiosas da Igreja Católica na Europa e que comprova que, principalmente, o karma ele volta para qualquer um, mesmo se você for o Papa. É verdade que em volta dessa história ainda existe muito questionamento de quão graves foram as ações do Papa e quanto elas influenciaram diretamente. Mas por outro lado, não há dúvidas que houve sim uma parcela de culpa em uma bula papal que envolvia diretamente a morte de gatos. O Papa Gregory IX foi Papa de 1227 até 1241, sendo sucessor do Papa Honorius III. Nascido com o nome Ugolino de Segni em uma data desconhecida até hoje e sabemos apenas que foi antes de 1170, em Roma. Foi até então um dos que ficou mais tempo no cargo, até o século XIII. No total, ele ficou 14 anos à frente da Igreja Católica, o que para aquela época era bastante coisa, já que ele assumiu o cargo com uma idade já avançada e a expectativa de vida era bem menor na população em geral, que vivia entre guerras, saúde básica precária e desigualdade. E além desse decreto, que explicaremos daqui a pouco como ele ajudou a matar milhões de pessoas, esse Papa também foi o mesmo fundador da Inquisição Papal. Inquisição Papal que no caso era uma espécie de marco de pensamento, que vinha acima de qualquer lei ou pensamento dos cidadãos comuns daquela época, afirmando assim a soberania da Igreja sobre qualquer um. Nesse caso especificamente, quando eles falavam de combater, eles queriam dizer qualquer coisa considerada ilegal pela Igreja Católica. Ou seja, qualquer tipo de heresia. Então, a partir daquele momento, qualquer lei ou pensamento que ia diretamente contra a Igreja Católica podia ser combatido e condenado através dessa Inquisição Papal. E agora que já sabemos resumidamente quem era o Papa Gregório IX e o quão tolerante ele era, podemos falar o que foi a Vox in Rama. Nome difícil mesmo, principalmente quando é para ferrar com o povo, daqui a pouco a gente pode chamar ele de político brasileiro. Vox in Rama é a bula papal, que hoje poderíamos falar que se tratava de um decreto papal. A bula papal servia de emenda à Inquisição Papal, e essa em específico explicava na visão da Igreja e condenava todos os pensamentos luciferianos que representavam uma forma de admiração ao diabo. E nesse caso, qual era a representação do diabo, segundo o Papa? Os gatos. Sim, os gatos eram a representação do diabo, segundo o Papa. A próxima pergunta é, essa bula foi exclusivamente criada contra os gatos? Não. Essa bula não foi criada exatamente contra os gatos, mas indiretamente eles foram talvez os mais afetados por ela. A verdade é que o maior foco dessa bula foram os cultos satânicos e as seitas de bruxaria que aconteciam no norte da Alemanha. E como junto desses rumores era falado que gatos eram os principais animais usados nesses cultos, junto com as bruxas eles passaram a ser caçados de forma intensiva por todos os seguidores do Papa. E a bula chega a descrever esses rituais e fala até da figura do gato na seguinte forma. Os homens da seita iriam se encontrar e comer. Após a refeição, a seita se levantaria e uma estátua de um gato preto viria para a vida, andando para trás e com sua cauda ereta. Depois do término do ritual, as velas se apagaram e a seita se envolveria em orgias até que elas se acendessem novamente, aonde de um canto preto a figura satânica viria à frente brilhando como o sol, meio homem e com sua parte inferior igual a de um gato. O problema e mais importante de tudo isso é que os gatos na época desempenhavam um papel muito importante, que era justamente o controle de ratos e outros insetos pequenos. Por acaso, os dois maiores hospedeiros e transmissores de doenças na época. E qual era a doença que no futuro viria a se espalhar pela Ásia, que por acaso é vizinho da Europa? A peste negra. Nós sabemos que a bula papal e o início da peste negra são separados por anos, mas é claro, quando se trata da igreja e qualquer lei vinda dela, não existe validade. E principalmente quando falamos de religião, mesmo que a lei fosse revogada, as consequências ficariam por aí eternamente. A questão é simples, quem mesmo nos dias de hoje nunca ouviu falar que gato preto dá azar? Ou que eles podem ser usados em rituais perto da sexta-feira 13? O importante é frisar que hoje estamos em 2020, e mesmo assim a desinformação existe. Então imagine naquela época, onde a informação era completamente monopolizada e vivia pelas ordens do governo e da igreja em conjunto. E por isso que fica muito fácil de ligar e saber das consequências horríveis que aquilo traria no futuro. Enquanto isso, a caça aos gatos crescia, a população deles diminuía e, por outro lado, a população de ratos só aumentava. A peste negra começou há mais de 100 anos depois da emissão da bula papal, e ainda é distante já que se iniciou na Ásia,
que foi o epicentro da peste e aonde deixou o maior número de mortos. Até que em um certo ponto foi levada para a Europa através justamente dos ratos que moravam nos barcos cargueiros que faziam a rota de seda. Por isso, ao mesmo tempo que os barcos levavam comida, matéria-prima e outros diversos itens essenciais para o dia a dia dos europeus, também tinham a bordo a doença mais mortal da história através do seu transmissor mais eficiente. E o resultado final da peste negra foi um total de mortes entre 75 e 200 milhões de pessoas entre Europa, Ásia e Norte da África durante 11 anos no período de 1342 até 1353. Deixando aí mais de 1/3 da Europa morta, e com uma taxa de mortalidade próxima dos 50%. E assim, agora sabemos como o karma chegou à Igreja Católica e é através do Papa, que foi impor sua vontade sobre a população e acabou ajudando uma das doenças mais mortais e contagiosas da nossa história.